Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes da filosofia, a nossa própria finitude. Agora, nós não falaremos, todavia, sobre a finitude dos seres humanos ou então de todos os seres vivos de forma geral. Não. Mas falaremos do fim de cada um de nós tomado individualmente. Esta é a razão de o título deste episódio ser O Meu Fim, ao invés de O Nosso Fim ou O Fim do Gênero Humano. Há uma razão filosófica por trás da escolha deste nome para o episódio. O filósofo alemão Martin Heidegger observou certa vez que, sempre que falamos sobre a morte, quase nunca nos referimos à nossa própria morte, mas falamos sobre ela apenas de uma maneira geral. E, segundo Heidegger, tal postura é índice de uma vida inautêntica. Este episódio apresenta também uma novidade em nosso podcast. Pela primeira vez, nós vamos ler alguns poemas que nos ajudarão a refletir sobre o tema. Após iniciar com algumas reflexões do filósofo estoico e imperador romano Marco Aurélio, nós leremos um poema do brasileiro Álvares de Azevedo. Depois apresentaremos um poema de Charles Bukowski e, na sequência, traremos também uma breve reflexão extraída do romance A Queda, do filósofo Albert Camus. Este será, então, um episódio recheado de filosofia, poesia e literatura, para que cada um de nós reflita sobre sua própria finitude. O objetivo, eu já antecipo, não é deixar ninguém para baixo, mas, pelo contrário, fazer com que aproveitemos nossa vida ao máximo, não desperdiçando nosso precioso tempo com o supérfluo. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um agradecimento a todos os apoiadores que tornam este trabalho possível. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de nossos apoiadores na plataforma Apoie-se. Embora nosso podcast seja um dos maiores de filosofia não apenas no Brasil, mas em todo o mundo de língua portuguesa, nós ainda não temos os recursos necessários para manter este trabalho no ar. Para se tornar um de nossos apoiadores, acesse o link na descrição deste episódio e torne-se você também um apoiador. O link é apoia.se/Filosofia Vermelha. O nosso segundo e último recado é sobre os nossos cursos de filosofia. Se você busca uma visão geral, panorâmica de toda a história da filosofia, faça a sua inscrição no curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Isso significa que, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária, os nossos vídeos vão lhe preparar para que você leia diretamente textos cuidadosamente selecionados por nós de filósofos como Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Nietzsche, Marx, Wittgenstein, etc. Para mais informações, basta acessar o link na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E lembrando que nós temos ainda 2 outros cursos. No curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, você aprenderá sobre os aspectos filosóficos dos textos escritos pelo próprio Karl Marx. E no curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, você será preparado para ler 3 clássicos da filosofia que tratam do tema da religião de maneira crítica. Você será capaz de ler A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud. Para mais informações, ver a grade curricular e já se inscrever, basta acessar o link na descrição deste episódio ou os links que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, o meu fim. O filósofo e imperador romano Marco Aurélio nos legou fecundas reflexões sobre a morte. Em sua obra Meditações,
Ele constantemente lembra a si mesmo sobre sua finitude a fim de jamais esquecer quem ele próprio era no cosmos. Vejam só que interessante. O imperador romano precisava lembrar a si mesmo quem ele era no todo, no cosmos, na natureza. Veja, Marco Aurélio foi o homem mais poderoso de seu tempo. Mas, tendo sido educado na filosofia estoica, ele sabia muito bem que contra a morte ele nada podia, mesmo sendo o imperador de Roma. E o seu livro, a propósito, era na verdade uma espécie de diário no qual ele falava consigo mesmo, e sua intenção nunca foi publicá-lo. Veja só que interessante, o Marco Aurélio nasceu no ano 121 da era cristã e morreu no ano 180. Vejam só, hein? Tá bem lá atrás, ele morreu no ano 180. Mas a primeira edição de sua obra no Ocidente apareceu apenas no ano de 1559, em Zurique, na Suíça. Só depois de muitos séculos é que esta obra foi publicada. Mas veja, Marco Aurélio considerava a filosofia principalmente como terapia para a alma. E, para ele, uma das melhores maneiras de compreendermos nosso lugar no cosmos e viver da melhor maneira possível é tendo a morte diante dos olhos a todo momento. Isso é uma constante nesta obra de Marco Aurélio, é uma constante em suas meditações. Eu vou dar alguns exemplos, trazer algumas reflexões de Marco Aurélio sobre este tema. Porque veja, logo no início da obra nós temos um exemplo de como o imperador romano usava a ideia da morte para orientar sua vida. No segundo parágrafo do livro 2, ele afirma o seguinte, abre aspas, pense dessa maneira como se você estivesse à beira da morte. Você está velho. Não mais permita que a sua mente seja escravizada. Fecha aspas. Perceba nessa passagem que quando ele fala você, ele está se referindo a ele próprio. Por quê? Porque sua obra era um diário cujo único leitor era ele próprio. De modo que ele fez essas anotações para lembrar a si mesmo de lições que ele não poderia esquecer. E essa passagem nos mostra que Marco Aurélio antecipava sua morte no pensamento a fim de ter forças para fazer o que ele deveria. Alguns parágrafos à frente, por exemplo, ao refletir sobre a melhor maneira de cumprir suas atividades e obrigações, ele afirma que ele deveria executar cada ação como se fosse seu último dia de vida. Ainda neste segundo livro, ele faz a seguinte afirmação, abre aspas, você pode deixar esta vida a qualquer momento. Tenha esta possibilidade em mente em tudo o que você fizer, disser ou pensar. Deixar este mundo dos homens, no entanto, não é algo a se temer se os deuses existem, pois eles não envolveriam você em nenhum dano. Se eles não existem, ou se eles não se preocupam com a humanidade, então o que é a vida para mim em um mundo vazio de deuses ou vazio de providência? Fecha aspas. Vejam só, mais importante do que tentar tranquilizar-se sobre a própria morte é o início dessa reflexão na qual ele lembra a si próprio que pode deixar este mundo a qualquer momento, de modo que tal possibilidade deve influenciar tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos. Agora, para Marco Aurélio, tampouco o tamanho de nossas vidas importa. Alguns parágrafos à frente, ele lembra a si mesmo, abre aspas, mesmo se você estivesse destinado a viver 3.000 anos, ou 10 vezes mais que isso, lembre-se que ninguém perde vida alguma a não ser aquela que viveu, ou não vive nenhuma outra vida senão aquela que ele perdeu. Disso se segue que tanto a mais longa vida quanto a mais curta são trazidas para o mesmo estado. Fecha aspas. Repare que nesta passagem Marco Aurélio reforça mais uma vez que apenas o presente importa e que o número de anos que vivemos não é o mais importante. De forma geral, o que nós podemos dizer sobre essas passagens que lemos até agora? Marco Aurélio antecipava sua própria morte no pensamento todos os dias.
Esta é uma maneira de nos dedicarmos ao que realmente importa, de nos tornarmos quem somos sem perdermos tempo com futilidades. E também o escritor e poeta brasileiro Álvares de Azevedo antecipava sua morte no pensamento, como ele nos mostra em seu poema Se Eu Morresse Amanhã. Álvares de Azevedo é um de meus escritores preferidos. Ele ocupa o segundo lugar na Academia Brasileira de Letras, mas morreu contando apenas 20 anos de idade. Vejam só, ele ocupa o segundo lugar na Academia Brasileira de Letras, mas morreu aos 20 anos. Álvares de Azevedo foi um gênio precoce que conquistou em pouquíssimos anos o que outros não conseguiram vivendo até 4 ou 5 vezes mais. Algumas de suas obras são Lira dos 20 anos, Noite na Taverna e Macário. No poema que vamos ler a seguir, Álvares de Azevedo tenta antecipar em seu pensamento o que aconteceria se ele morresse amanhã. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Perceba neste poema como o eu lírico imagina as consequências de um mundo sem ele. Na primeira estrofe, ele fala que, se morresse amanhã, sua irmã viria fechar seus olhos e sua mãe morreria de saudades. Na segunda, ele mostra ter esperanças em um futuro radiante e glorioso quando afirma: quanta glória presinto em meu futuro. Mas, se ele morresse amanhã, tudo isso seria em vão. E foi de fato o que aconteceu com o próprio Álvares de Azevedo. Ele tinha um futuro brilhante pela frente, mas morreu jovem demais. A morte seria o fim também de toda sensibilidade e contemplação estética da natureza. Na terceira estrofe, ele fala sobre o céu e a natureza, mas ele não mais teria nenhuma dessas sensações se morresse amanhã. E a morte seria também o fim de suas aflições, de sua ânsia de glória, dando fim à dor que ele sentia em seu peito. Então, nós temos aqui, neste poema de Álvares de Azevedo, um exercício de antecipação da própria morte pelo pensamento. Álvares de Azevedo fez aqui, de maneira artística, o que Marco Aurélio fez em suas meditações através da filosofia. E só para vocês situarem melhor o Álvares de Azevedo na história do Brasil, ele nasceu em 12 de setembro de 1831, em São Paulo, e ele faleceu em 25 de abril de 1852, no Rio de Janeiro. Na sequência, nós vamos ler e refletir sobre o poema de Bukowski, mas antes nós faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. Hoje nós vamos ouvir uma sonata de Beethoven. É a sonata número 7 em Ré maior, opus 10, número 3. Ludwig van Beethoven nasceu em 1770 em Bonn, na Alemanha, e faleceu em 1827 em Viena, na Áustria.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba de nosso perfil no Spotify, há um link direto para esta playlist. E já que estamos falando de música, o tema que nós abordamos neste episódio foi trabalhado também musicalmente por mim. Em 2022, eu compus uma música chamada If I Die Tomorrow, na qual eu traduzi trechos do poema de Álvares de Azevedo e também dos outros poemas que veremos na sequência deste episódio. Talvez alguns de vocês não sabem, mas desde a minha adolescência eu toco em bandas de metal e hoje eu tenho alguns projetos nos quais eu componho e gravo todos os instrumentos. Então, para aqueles que gostam de black metal e doom metal, eu vou deixar o link desta música na descrição deste episódio. O nome da minha banda é Denial of Death e o nome da música é If I Die Tomorrow. Voltemos então ao nosso tema, o meu fim. O escritor norte-americano Charles Bukowski também antecipou no pensamento o seu próprio fim. O cronista norte-americano é mais conhecido por suas obras sobre mulheres, sexo e bebedeiras, em que seus personagens implodem por dentro o chamado American Dream, mostrando indivíduos em situações degradáveis de vida e sobrevivendo em empregos insalubres e de baixa remuneração. Algumas de suas obras mais conhecidas são Notas de um Velho Safado, Mulheres, Misto Quente e Crônicas de um Amor Louco. Agora, em seu poema Confissão, no entanto, o escritor reflete seriamente não apenas sobre as consequências de sua própria morte, mas também sobre algo que deveria ter feito em vida, mas nunca teve coragem de fazer. Essa coisa você vai descobrir na leitura do poema. Confissão. À espera da morte, como um gato que saltará sobre a cama, sinto terrivelmente por minha esposa. Ela verá este corpo duro e branco. Vai sacudi-lo uma vez, depois, quem sabe, outra. Hank não responderá. Não é minha morte o que me preocupa. É minha mulher abandonada com este monte de nada. Quero, no entanto, que ela saiba que todas as noites dormindo ao seu lado, que mesmo as discussões inúteis sempre foram esplêndidas, e que as palavras difíceis que sempre teme dizer podem agora ser ditas. Eu te amo. Perceba que neste poema, embora o eu lírico fale sobre sua própria morte, ele não sente pena de si próprio, mas de sua esposa. Ele antecipa no pensamento a cena de seu corpo sem vida e a provável reação dela, sacudindo seu corpo e chamando seu nome, mas sem obter resposta. Ele lamenta ter que abandoná-la, e neste instante, então, ele ressignifica toda a sua história, até mesmo as brigas mais banais que tiveram. Perceba então que, diante da morte, todas as noites dormidas ao lado dela se tornaram esplêndidas, assim como até mesmo as discussões mais estúpidas. Então vejam, somente diante da experiência da morte é que ele consegue dizer «eu te amo», as quais eram para ele as palavras mais difíceis de dizer. Então, quando antecipamos a morte no pensamento, nós ressignificamos muitos de nossos atos e relações. E o terceiro escritor que gostaríamos de trazer neste episódio é Albert Camus, o filósofo existencialista absurdista. Nós temos também, em uma de suas obras, um exercício de antecipação imaginária de sua própria morte. Em sua obra A Queda, o filósofo franco-argelino expressa, através de um de seus personagens, a desvantagem de matar a si mesmo apenas para se vingar de outras pessoas. Vejam só, desiludido com as amizades, este indivíduo na obra pensa inicialmente em tirar a sua própria vida
com o objetivo de se vingar de certas pessoas. Mas depois ele pensa melhor e vê que isso não vale a pena. Vamos ler então a passagem e depois vamos comentar. O trecho é o seguinte, abre aspas. Como sei que não tenho amigos, é muito simples. Eu descobri no dia em que pensei em matar-me para lhes pregar uma boa peça, para puni-los de certa forma. Mas punir quem? Alguns ficariam surpreendidos. Ninguém se sentiria punido. Compreendi que não tinha amigos. Além disso, mesmo se os tivesse, não adiantaria nada. Se eu pudesse suicidar-me e ver em seguida a cara deles, então sim, valeria a pena. Fecha aspas. O que nós temos aqui nessa passagem é a ideia de um suicídio como vingança. E me parece que esta ideia é a base também daquela série 13 Reasons Why, disponível na Netflix. Ela é traduzida às vezes como 13 razões por quê. Eu assisti essa série há cerca de 6 anos atrás e, na época, me pareceu que ela ilustra, de certa maneira, a ideia básica dessa reflexão de Camus que acabamos de ler, né? O suicídio como um ato de vingança. Porque vamos lá, só para explicar um pouco da série. Talvez você já tenha assistido, talvez ainda não, mas eu acho que ela explica alguma coisa dessa ideia do suicídio como vingança. Porque a história na série conta em flashbacks os motivos da estudante Hannah Baker ter tirado sua própria vida. Ela gravou algumas fitas de áudio antes de consumar o ato e durante a série nós acompanhamos seus colegas de escola ouvindo tais gravações e tendo as reações mais diversas. Agora, a questão é que quando nós, telespectadores, ouvimos o tom da voz da Hannah Baker nessas gravações, nós temos a impressão que ela sentia certo prazer catártico em culpar seus colegas por sua morte. Suas palavras soavam como um ato de retribuição, de pagamento, de justiçamento por tudo que ela havia sofrido até culminar em seu trágico fim. Então, ao gravar as fitas e preparar sua morte, a protagonista, Hannah Baker, podia apenas imaginar a reação dos seus colegas diante do seu suicídio. Mas somos apenas nós, os telespectadores, que podemos realmente acompanhar os desdobramentos de sua decisão de tirar a própria vida. Então, vejam só, qual que é a ligação com esse trecho do Albert Camus que nós vimos? Porque do ponto de vista do personagem do Camus, só valeria a pena a essa Hannah Baker da série se matar se fosse possível ver a cara dos seus amigos de escola. Agora, teria a Hannah Baker se matado se ela pudesse ver que praticamente ninguém se sentiu punido por sua morte? A reação geral ao suicídio dela foi mais de surpresa do que de punição, exatamente como na passagem de Albert Camus que nós acabamos de ler. A grande preocupação de alguns de seus colegas foi se livrar das acusações, preservar sua reputação e não comprometer o seu futuro, porque alguns poderiam, por exemplo, não ganhar bolsa na faculdade caso estivessem envolvidos em processos judiciais, por exemplo. Então, não foi uma preocupação verdadeira com o outro, mas consigo próprio. Quem mais sentiu a perda de Hannah Baker nessa série foram um personagem chamado Clay Jensen, que foi o seu romance nunca consumado, e também os seus pais. Agora, mas os alvos não eram os pais ou o Clay. As fitas não foram gravadas para eles. Então, o suicídio de Hannah Baker, enquanto ato de punição, de nada valeu. E, na verdade, tirar a própria vida nunca é a verdadeira solução para os problemas que possuímos. Se você tem este tipo de pensamento, procure ajuda profissional. Tirar a própria vida não é a solução para o problema que você possa estar enfrentando. Então, o que é que nós podemos concluir de todas essas experiências de antecipação da morte pelo pensamento que vimos neste episódio?
Neste episódio, nós iniciamos com algumas reflexões do filósofo e imperador romano Marco Aurélio. Depois, nós lemos o poema Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo. E, na sequência, nos deparamos com o poema Confissão, de Charles Bukowski. E finalizamos com um trecho da obra A Queda, de Albert Camus, o qual poderia perfeitamente ter inspirado a série 13 Reasons Why. Algo que podemos aprender com todas essas reflexões é que o indivíduo, ao viver cada dia como se fosse o último, não perde tempo com gestos vazios. A sensação de iminência da morte faz com que a vida corra diante dos olhos, momento no qual a história de cada um é revista como um todo e suas vitórias e fracassos são contabilizados. Ao sentirmos a fragilidade da vida, sentimos também seu significado, de modo que a morte faz com que cada um encare a si mesmo. A certeza da morte seria, então, libertadora, porque ela nos livra das trivialidades da vida cotidiana. Nós citamos no início deste episódio o filósofo alemão Martin Heidegger, e eu gostaria de voltar mais uma vez a ele. Heidegger nos fala em sua obra Sein und Zeit, Ser e Tempo, sobre um tal de alltägliches Sein zum Tode, que pode ser traduzido como o ser para a morte cotidiano. O filósofo alemão cunhou este termo para dar conta do fato de que, na vida cotidiana, o homem se fecha diante da própria morte. Vejam só que interessante. Cada um vive como se a morte fosse um princípio geral, que a todos nós une. Cada um ocupa-se com a morte dos outros, mas não com a sua própria. Todo mundo espera uma vida longa e vivem até mesmo como se a própria morte não fosse certa. Então, este é o alltägliches Sein zum Tode, ou o ser para a morte cotidiano. Mas, em oposição a este ser para a morte cotidiano, Heidegger estabelece o ser para a morte autêntico. E neste nós encontramos os critérios da autêntica vida para a morte. Exatamente como eu vivo minha vida, eu morro apenas a minha morte. Eu projeto minha vida de maneira responsável e autodeterminada em relação à morte, porque a morte pode chegar a qualquer momento. E após a morte, não há mais nada para mim. Com ela, chega ao fim o meu Dasein. Eu sei que todas as minhas atividades, meus pensamentos e ações conduzem ao final para ela. Mas eu não me fecho então diante da morte, mas eu me abro e vivo em liberdade para ela. Por isso o título deste episódio foi A Minha Morte. Nós temos que parar de nos referir à morte como se fosse apenas um fenômeno geral ou que só acomete os outros. Para que tenhamos uma vida autêntica, cada um deve falar sobre sua própria morte. Foi este então o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nossos cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que os nossos episódios te ajudam e que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. O link está na descrição deste episódio, ou então você pode acessar diretamente em seu browser apoia.se/Filosofia Vermelha. Você também pode contribuir com este trabalho fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.